Oi, Camille Juste aqui, mais uma aula do nosso home office que funciona e hoje a gente vai começar a falar sobre a gestão de tempo e tarefas em si. Recomendo, se você não assistiu no nosso módulo introdutório a parte de plano de ação, de autogestão com o plano de reflexão, não deixe de assistir também, mas se você quiser começar por essa aula, fica à vontade. A gente vai dar uma olhada hoje em como transformar as suas ações em compromissos para realmente fazer acontecer. Depois a gente vê lá nas primeiras aulas como você realmente tomar as rédeas aí da sua vida, da sua carreira, definir seus sonhos, objetivos e metas. Vamos para a parte prática, criar seu plano semanal de trabalho. E para isso eu vou compartilhar com vocês uma planilha que eu usei lá em 2015, quando eu comecei minha transição de carreira, usei ela durante muito tempo, me ajudou demais. Ela é baseada no capítulo 3 do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, e eu adaptei ela para usar no meu dia a dia, vou compartilhar ela com vocês. Mas atenção, eu não quero que vocês se prendam a essa planilha, a essa ferramenta em si. O que eu quero que vocês peguem hoje nessa aula comigo é realmente essa metodologia que vai ajudar vocês a terem mais disciplina. A gente vai então fazer o quê? Vai transformar as ações em compromissos e esses compromissos vão impactar diretamente na realização dos sonhos e objetivos de longo prazo, portanto eles não devem ser desmarcados, somente em caso de emergência, e aí a gente vai conversar um pouquinho também sobre o que seriam essas emergências lá na nossa aula de procrastinação e tropeços. Então vamos à ferramenta. Atenção! Pois bem, aqui nessa planilha que você vai poder baixar embaixo da aula, e a gente também transformou ela num planner super legal que você pode imprimir e deixar aí em cima da tua mesa para não ter desculpa para não usar. Você vai colocar aqui na parte dos projetos as diversas atividades que você tem para fazer. E aí, gente, o que é muito importante aqui, que faz toda a diferença quando a gente fala de autogestão? É muito importante que você coloque a si mesmo como um projeto, tá bem? Seja lá o teu momento de reflexão, quem não assistiu essa aula, corre lá assistir, plano de reflexão. O teu momento de fazer exercício físico. Você pode também, ou melhor, você deve colocar seus filhos e a sua família também como um projeto. Como eu fiz aqui, ó. Vocês vão ver que eu tenho ali projeto, Camille. Essa planilha é muito legal porque ela é original lá de 2015, gente. Consegui recuperar ela aqui para mostrar para vocês. Então tinha ali, Camille, quais eram minhas metas daquela semana? A gente dividiu os objetivos e as metas gerais da tua vida, mas a gente vai fazer esses planos semanais. Então eu quero que vocês pensem aí a cada semana qual é a tua meta dessa semana para esse projeto específico. Então vamos lá. Uma meta de fazer exercício que eu tinha. Para isso, a minha prioridade da semana seria correr e caminhar. Então eu coloquei isso como prioridade da minha semana e depois coloquei lá na minha agenda como prioridade do dia e como um compromisso ali. Vocês estão vendo? Nos compromissos tem todo o horáriozinho como se fosse uma agenda mesmo, tá escrito eu. Pois bem, aqui onde vocês estão vendo eu, às 7 da manhã, pois é, o meu horário era esse, 7 da manhã, era o tempo que eu tinha ali para as minhas metas e para as minhas prioridades da semana. Então, das 7 às 8, era o momento que eu me dedicava ali ao exercício físico, ao momento de reflexão, ao momento de desenvolver projetos que tinham a ver com essa minha meta do projeto Camille. Embaixo do projeto Camille, vocês vão ver aqui que está o projeto Mãe Alice, que também sou eu, Alice, minha filha, que agora tem 15 anos, tinha também as metas com relação a Alice, que eram produzir coisas juntas, colocar ela para estudar inglês. Nessa semana aqui desse exemplo da agenda, ela tinha prova, então a gente precisava estudar para as provas. Então vocês estão vendo ali nos meus compromissos, por exemplo, na terça e na quinta, às 18 horas, estava ali, ó, estudar provas Alice, depois na quarta, estudar inglês. Então, tudo isso a gente precisa ir para dentro do teu planejamento. Por quê? Nosso cérebro é muito bom em nos pregar peças. O que acontece se a gente não tem tudo anotadinho que precisa ser feito no momento que você termina uma tarefa e antes de passar para outra, teu cérebro já vai dar uma bobeira e vai te colocar ali para procrastinar, para rolar o feed da rede social ou para fazer uma coisa que nem é tão
importante assim para a tua vida, para o teu futuro. Aí, aqui embaixo da mãe da Alice tem alguns outros projetos. Então, na época, eu atendia clientes ainda como assistente virtual, então eu colocava os meus clientes aqui também como projetos. E, igualmente, eu colocava qual era a meta daquela semana para aquele cliente, colocava também as prioridades da semana daquele cliente e depois distribuía ali nos horários marcando compromissos. Vocês vão ver que alguns dias eu coloco ali nas prioridades algumas das coisas que eu precisava fazer e não marco horário para elas. Por quê? Porque são dias que a agenda estava um pouco mais livre ali, sem compromissos fixos, mas era algo que eu batia o olho e eu sabia que na terça-feira a minha prioridade era preparar o post do blog. A minha prioridade na terça-feira era atender o meu cliente GRT. Enfim, é algo que você bata o olho e saiba o que você precisa fazer para justamente não se deixar levar aí pelas armadilhas. Vocês vão ver também mais para baixo aqui que eu coloco a minha própria casa como um projeto. Pois é. Então, toda a parte de limpeza, arrumação da casa, lavar roupa, supermercado, também estava incluído e também tinha o seu horário para acontecer. Então, usem e abusem aí dessa planilha, mas mais do que isso, a gente vai precisar olhar para essa metodologia. Como eu já falei, o que importa não é a ferramenta, é sim que vocês vão se habituando com essa disciplina de fazer a coisa certa, a coisa que vai te deixar mais perto do teu objetivo. Um erro bem grande que eu percebo aí nesses anos todos ensinando pessoas a trabalharem por conta própria, a trabalharem nas suas casas, é que muitas delas não colocam a sua própria empresa como projeto. Então, se você está trabalhando por conta própria, a partir de agora, seu principal projeto precisa ser a sua empresa. Você tem que ter um tempo de dedicação todos os dias ao seu próprio negócio. O que eu quero dizer com isso, gente? É aquele tempo do trabalho interno, de você fazer pesquisa, de você melhorar os seus processos, de você criar relacionamento, fazer networking, de você ir pescar no balde, de você fazer prospecção de clientes, criar o teu conteúdo. Não cometa o erro de não se dedicar todo dia, nem que seja ali meia horinha, ao crescimento do teu próprio negócio. Quando a gente é autônomo, principalmente prestador de serviço, muitas vezes a gente está esse mês com a agenda cheia e esquece de plantar, de semear ali para os meses seguintes e depois se dá mal. E cuidado, principalmente nessa coisa de criar relacionamento, de pescar no balde, para não se perder aí nas redes sociais, né? Porque você está ali, acha que está trabalhando, mas quando você vê, você está vendo receita no feed, está vendo foto das primas. Cuidado, foco ali nesse momento. Determine um momento ali na tua agenda também para você fazer essa parte. Sempre de olho no relógio. E falar em de olho no relógio, eu vou falar agora de como a gente pode também fazer esse gerenciamento de tempo e tarefas usando as ferramentas digitais, ferramentas que não sejam a planilha. Lembrando, se você gostar da planilha, ótimo, use a planilha. Se você preferir usar a tua agenda de papel e anotar ali, também use. Se você preferir as ferramentas que eu vou apresentar agora, digitais, use, mas mais importante do que a ferramenta é você realmente fazer a tua autogestão, cuidar aí do teu tempo e das tuas tarefas. Contadores de tempo são ferramentas muito úteis para quem trabalha em casa, principalmente para quem trabalha por conta própria, para conseguir realmente perceber o tempo que leva em cada tarefa. A gente vai ter uma aula bem legal sobre os contadores de tempo lá na caixa de ferramentas, onde vocês vão poder aprender ali por dentro como funcionam e vou apresentar lá para vocês algumas possibilidades. Se você é prestador de serviço, lembre-se, você ganha em cima da sua hora, então você precisa controlar ela muito bem. Para isso, os contadores de tempo são muito úteis. Então, depois dessa aula, corre lá na caixa de ferramentas para assistir a aula do Cockify e do Toggle, que você vai poder controlar direitinho o tempo que você gasta. Além dos contadores de tempo, duas ferramentas que são as queridinhas aí, entre tantas ferramentas de gerenciamento de projetos e de tarefas, o Trello
e o Asana, o Trello, também está lá na caixa de ferramentas. Existem diversos, gente, Monday, enfim, cada semana surge uma ferramenta nova para você gerir seus projetos, suas tarefas, mas o importante, de novo, é você usar e não você ter a ferramenta. Muitas vezes as pessoas têm até um prazer de ficar configurando e de colocar as coisas ali, mas depois não realizam. O foco tem que ser na realização e não na ferramenta. E uma outra ferramenta que não dá para não usar é a agenda do Google. Então, todos esses compromissos que você marcar, seja os compromissos que você marcar com outras pessoas ou com você mesmo, com você mesma, esse tempinho que você tem que dedicar à tua empresa, dedicar ao teu negócio, coloque na agenda do Google. Você pode colocar um despertador ali para tocar, para te lembrar. Enfim, também vai ter uma aula de agenda do Google lá na caixa de ferramentas. Então, sobre gestão de tempo e tarefas, era esse o meu recado. Usem e abusem do planner que a gente deixou aqui embaixo para vocês. E agora a gente vai falar na próxima aula sobre delegar. Bora?